bom demais. A próxima pergunta é do meu amigo Cícero Adriano. Carlinhos, gostaria de saber qual a importância do uso do metrônomo na sua carreira, já que você foi um dos pioneiros a trazer o metrônomo para o show ao vivo. Cara, isso é um conselho que eu dou a todo batera, principalmente os bateras de forró. Você tocar com metrônomo lhe dá uma segurança muito grande, porque eu usava muita frase, muita coisa de pedal duplo. Então, o metrônomo me ajudou a me dar, assim, a eu ter uma segurança e passar uma segurança para a banda. Entendeu? Eu usei metrônomo no alemão, eu passei 12 anos tocando bateria no alemão e eu usei metrônomos 11 anos que eu passei usando, 11 anos eu usei metrônomo lá. E isso é como eu digo para vocês, você tem uma segurança. Se você vai gravar num estúdio, né, e coloca aquele metrônomo, é bom. Você sabe que você está fazendo certo, tá? Aquela coisa em cima, entendeu? Então o metrônomo ajuda muito. Tanto no estúdio, na questão, no estudo, você estudando com borracha ou você estudando na bateria, tanto na questão de você estar gravando, né? Porque eu acho que hoje, não sei se existe um estúdio que grave sem metrônomo. Eu acho que não, né? Eu ainda gravei o primeiro trabalho da Alemão, o primeiro disco, que é um vinil, né? Aquele primeiro disco eu gravei aquilo ali sem metrônomo. Mas assim, depois que eu descobri o metrônomo, cara, eu não me desapartei mais do metrônomo pra nada. Casou, né? Exatamente. Então eu andava com o metrônomo praticamente direto. E o metrônomo, é como eu falei, né? Ajuda muito no show. Principalmente como um show da Alemão, que teve uma época que era tudo uma abertura que a gente criou, que o metrônomo me ajudou na questão de compassos. Era contado os compassos, né? Então o metrônomo ele aumentava sozinho, porque quando eu apertava no play, aí o metrônomo ia com era tudo contado, os compassos, tudo para ele fazer isso. Então ele aumentava, ele diminuía, né? Todo programado. O show, a abertura era tudo programado em cima do metrônomo. Me ajudou muito, né? Me dava muita segurança. Certo. A próxima pergunta é do Adriano Barsi. Quando você começou a transformar o estilo, essa revolução que você fez no forró, você recebeu críticas? Quais e como reagiu? Cara, recebi muita crítica. Inclusive, a gente foi fazer um show em Fortaleza e atrás de mim eu acho que tinha uns 15 bateras. Só que em Fortaleza, né, os caras tocavam aquele estilo puxado para mastruz com leite, né? Todo mundo queria tocar mastruz com leite. Só que em Alemão, a gente quis fazer um estilo diferente. Então assim, quando a gente foi tocar em Fortaleza, eu recebi algumas críticas de alguns bateras que seguia aquele padrão mastruz com leite. Aquela linha mais reta, né? Não que eu tenho maior consideração por Arthur César. Para mim é o cara. Quando eu vi, eu pirava olhando o Arthur tocar, aquele chimbal ali, eu ficava invocado com aquilo ali, né? Meu amigo, gosto muito de Arthur e outros bateras que eu conheci. E, quer dizer, os caras seguiam aquela linha. Então fui uns bateras para me observar e antes de eu ir tocar lá, eu soube que os caras, rapaz, tá chegando um batera aí, rapaz, um doidinho que quer mudar o estilo e tal. Mas eu fiquei na minha, com a minha humildade, né? Então depois que terminou o show, os caras, rapaz, parabéns, cara, esse estilo de vocês é muito bonito e me elogiaram. E eu digo, cara, eu até peço desculpa a vocês porque a gente modificou o estilo da Alemão, assim, que era pra gente seguir uma linha. Os caras, não, cara, tá bom esse estilo aí e tal. E deu certo. Foi uma coisa que deu certo. Até hoje deu, né? Porque assim, como eu estava falando de início, né? Quando eu comecei a estudar, eu queria me destacar. Eu queria ser um baterista diferente de todos que tocassem forró. Né? Isso eu vi até numa videoaula do Dave Weck, né? Que quando ele era criança ele fala, pai, eu quero ser o melhor. Ele disse, então busque isso aí. Exatamente. Se você quer chegar em algum nível, um nível muito alto, você tem que buscar. Por isso que assim, eu estudava muito por conta disso. Eu queria chegar, sabe? E assim, bateria para mim foi um instrumento que, por eu estudar muito, tinha resistência, né? Aconteceu um carnaval que eu toquei em Salgueiro, acho que eu toquei 2 anos consecutivos. A gente tocava, era 10 horas por dia. A gente tocava de 5 horas da tarde a 10 da noite, Júnior era bebê nessa época, de 5 horas da tarde a 10 da noite em cima de um trio, rodando lá dentro de Salgueiro sem parar,
vinha para casa às pressas, tomava um banho, comia alguma coisa, voltava pro clube, pegava do clube de 11 da noite às 4 da manhã, sem parar. E no clube era frevo, né? O repertório do clube era mais frevo a noite toda, e no trio era mais aquele tipo de música de axé, aquela música da Bahia. Entendo. Então assim, graças a Deus eu tinha muita resistência para tocar bateria. Eu tanto poderia passar 10 horas tocando, como podia passar 12, 15. Os caras se admiravam quando eu estava tocando frevo, porque eu sempre toquei frevo com a metronomia em 165, 170. Às vezes os caras que tocavam sopro, poxa, o cara tá correndo, rapaz, é essa velocidade aqui. Não baixava o metrônomo. Você que se vira aí pra soprar. Pois é, às vezes os caras ficavam cansados e tudo, rapaz, eu não posso baixar o metrônomo não. Verdade. A próxima pergunta é do Daniel Santos. Queria saber qual a sensação que Carlinhos Papaléguas sentia quando tocava na Limão com Mel. Cara, Limão com Mel, quando eu tocava, eu sempre tinha aquela coisa, é tanto que às vezes os caras comentavam isso e às vezes um amigo meu me deu 10 CDs da Limão com Mel gravado ao vivo. Eles, Carlinhos, eu quero que você escute isso, cara, que eu fico em tempo de endoidar isso. Por que é que os shows são diferentes? Num show tu faz uma coisa, num show tu faz outra. Então isso, assim, cada show que eu tocava na Limão era como se fosse uma inspiração diferente que eu tinha na hora de tocar, de fazer às vezes algumas coisas diferentes. É aquele amor que a gente sente pelo instrumento. Né? Exatamente. E assim, eu sempre tive, olha, hoje não, que eu já tô mais em outros projetos, mas eu amava tocar bateria. Bateria pra mim era tudo na minha vida. Fazer um show daquele ali, às vezes, quando a Limão tocava, que na época que tocava 5 horas sem intervalo, eu tocava 5 horas sozinho. Aquele ali era como se fosse nada. Foi diminuindo, eu saí da Limão, só estava tocando 1h30, 2 horas, entendeu? Então assim, pra mim, nesse período de tocar 1h30, 2 horas, eu ficava pensando, poxa, aqui tem como eu dar a carga. Então eu dava carga tocando, era como se não fosse nada. Né? Eu acostumado a tocar 5 horas e tudo, mas assim, a bateria sempre, o próprio instrumento sempre me inspirou. Quando eu sentava na bateria, que antes de começar o show, eu pensava, poxa, aqui vai sair algo diferente do outro show anterior, e era sempre assim, era muito bom isso. Né? Pois é, baterias, eu vou dizer aqui também que é um caso meu, né? A gente toca às vezes 2 horas de show e eu ficava reclamando, não vai acabar mais nunca aqui, ó, 5 horas de forró, imagina aí. Ó, a próxima pergunta é do Fernando Ramos. Qual a sensação de até hoje ser lembrado como o maior ícone do forró brasileiro? E qual a mensagem que você passaria para a galera que está iniciando? Fernando, meu querido, assim, eu me sinto feliz, né? Porque eu recebo muitas mensagens dos bateras, dos amigos, eu fiz muitos amigos, né? Graças a Deus, uma coisa que Deus me deu foi muita humildade. Eu nunca tive, sempre respeitei as pessoas que gostava do meu trabalho, dava atenção, conversava. Assim, pra mim eu fico feliz com isso, cara, porque através do dom que Deus me deu, vou dizer assim, que Deus me deu, me capacitou com esse dom de tocar bateria. Então eu me sinto feliz porque, através desse dom, muita gente hoje, quantos bateram no Carlinhos, cara, olha, eu tô tocando bateria por causa de você, você me ajudou muito, eu estudei muito. Então eu me sinto muito feliz com isso. Né? Eu me sinto assim, um cara honrado, um cara que tipo assim, que Deus abriu as portas para mim nesse meio musical e eu me sinto mais honrado por ter ajudado pessoas, né? Por ter sido influência para vários bateras. E eu fico muito feliz por isso. E até hoje, quando os caras me mandam mensagem que diz que tá tocando bateria hoje, como um cara uma vez que eu nunca esqueci dessa história, um amigo meu, né? Ele disse, Carlinhos, hoje eu tô tocando bateria, tá? Graças a Deus ele tá tocando numa banda aí, banda top, né? Ele disse, olha Carlinhos, se não fosse você, cara, eu não tava tocando bateria hoje. Isso é muito gratificante. Pra mim é muito gratificante isso, né? Ser inspiração pra muitos, né? E eu só tenho que agradecer a Deus por isso. É isso aí. A próxima pergunta é do Samuel Matheus. Por que você saiu do Limão com Mel? Cara, é a pergunta que muitos fazem. Eu saí da Limão com Mel porque hoje, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu sou crente, né? E quando eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu passei um período na Limão ainda, né? Mas assim, já estava o pessoal sabendo que a qualquer momento eu podia sair da Limão, né? Eu aceitei a Jesus, passei um tempo tocando, né? E quando chegou o meu tempo, que Deus falou comigo, que ali o meu tempo tinha acabado, eu pedi para sair. Então eu saí da Limão para servir a Deus hoje, né? A minha saída de lá foi por causa disso. A minha conversão,
né? A minha conversão assim, eu por ter aceitado a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não poderia ficar mais ali. Aí tive que sair. Não tá explicada aí a pergunta aí que não queria calar, né? Que agora calou. A próxima pergunta é do meu amigo Francis Saraiva. Dentre todas as conquistas ao longo da sua carreira, qual foi a mais marcante? Cara, a mais marcante para mim foi aquele DVD que a gente gravou, né, no Olímpia, né? Porque você fazer um trabalho, você chegar até a Olímpia, pra gente aqui do Nordeste era o bicho. É uma pessoa, a gente sabia que uma pessoa que gravasse um trabalho ali no Olímpia é o topo. Isso aí pra mim foi que marcou, entendeu? É tanto que quando a gente gravou esse DVD lá, eu ficava, poxa, a gente tá aqui, era como se fosse um sonho, né? A gente chegar até um lugar daquilo ali, ao nível daquele, entendeu? É porque a gente vê muitos artistas nacionais e internacionais tocando no Olímpia. É verdade. Então, assim, pra mim foi um sonho realizado, né? Tocar ali. E outra coisa, pra mim foi assim, a organização total, né? O Olímpia chegou e parou. Ali foi como se diz, foi o topo pra mim, né? É isso aí. A próxima pergunta é do Gabriel Carneiro. Como foi a experiência de abandonar o meio secular em prol de viver para Cristo? Cara, uma experiência muito boa, porque uma experiência que eu vivi diante de Deus, entendeu? E hoje, quando eu saí da Limão, eu ainda gravei, eu acho que 4 trabalhos gospel, né? Gravei 4 trabalhos gospel e a gente montou uma banda lá em Salgueiro. O nome da banda era Brasas do Altar, e depois de Brasas do Altar eu saí desse grupo, né? E a gente montou outro grupo, que era Grupo Boas Novas. Eu gostava muito do Grupo Boas Novas, porque assim, a gente tocava música de outras pessoas, de outros cantores. Então o que era que a gente fazia? Pegava aquelas músicas, né? Criava um arranjo um pouco diferente e a gente tocava do nosso jeito. Então foi uma banda que eu gostei muito. E assim, a experiência que a gente tem experiência com Deus, não tem coisa melhor aqui na Terra, né? Uma experiência maravilhosa que eu tive, né? Deus sabe que eu só parei de tocar em banda secular porque eu sempre queria fazer um trabalho puxado para o gospel, né? Tocar na igreja. E foi uma experiência maravilhosa. Tá respondida aí. A próxima pergunta é do João Paulo Pereira. Quais critérios você teve para escolher o Luciano para ficar no seu lugar? Meu querido Luciano, meu amigo desde das antigas, eu conheço o Luciano desde criança, né? Eu tocando no Geniais e Luciano já tava ali no pé da bateria, piolho de bateria, né? E Luciano já tava ali observando e tudo, e sempre, né? Luciano tocava bateria e tudo, e eu sempre fui acompanhando o trabalho dele. E sempre eu quis trazer Luciano para próximo de mim, né? Tanto que ele estava tocando numa banda, se eu não me engano, em Fortaleza, quando eu disse, Luciano, surgiu aqui uma banda para tu tocar aqui em Salgueiro, cara, vem-te embora para cá e tal. E eles, Carlinhos, eu não acredito. Não, ele até tirou onda comigo. Não acredito que é você que tá falando, não. Eu vou desligar o telefone. Eu disse, Luciano, sou eu, cara, sou eu. E ele ficou, mas tu tá ligando para mim? Eu tô ligando para tu, cara, vem-te embora. Sai daí, vem para uma banda aqui do mesmo grupo da Limão. Eu queria ele próximo de mim, entendeu? Para que na hora que eu saísse, ele assumisse o meu lugar. E o cara ideal para assumir a Limão na minha saída era o Luciano, porque já tocava pertinho de mim, fazia shows ali direto, né? Juntamente a banda que ele tocava. Conhecia o repertório também. Ele também conhecia o repertório. Eu digo, Luciano, vai ficando de olho aí no repertório, cara, que na hora que eu sair, tu assume isso aqui. Aí ele ficava brincando, não tem condições você. Eu digo, você é o cara para assumir aqui. E graças a Deus deu certo, tá aí Luciano tocando até hoje. Eu lembro até de uma história que ele me contou, ele disse que estava num show, aí o senhor falou, Luciano, toca aqui esse bloco aqui, pra gente ver aqui como é que vai ficar. Aí ele começou a tocar, aí ele disse que na hora que começou a tocar, ele olhou pra trás e disse, cadê Carlinhos? Cara, não, Carlinhos foi dormir. Ele disse, pronto, agora eu vou ter que descascar essa batata aqui. Mas deu certo, Luciano foi um cara que, assim, sempre admirei o trabalho dele, né? Foi um cara que a gente trocou muitas ideias junto, porque às vezes o cara, rapaz, foi tu que ensinou a Luciano. Não, cara, eu não ensinei a ninguém, eu sou um cara que troco ideia. Né? Por exemplo, meu filho, quando ele disse, pai, eu quero aprender a tocar bateria, a gente começou a trocar umas ideias e tudo, e hoje ele tá tocando bateria, entendeu? Eu sou enxerido aí da bateria também. A próxima pergunta é do David Emanuel. Tem saudade da época que tocava no Limão com Mel?
Cara, eu tenho saudade, assim, eu tenho saudade das amizades, porque eu vivia muito, assim, eu encontrava muitos amigos, muitos batera, a gente trocava ideia, eu gostava muito disso. Às vezes a gente ia tocar, eu ia na casa de um, na casa de outro, sempre estava procurando a me envolver com os bateras, para tirar dúvida, para a gente estudar, para aquela coisa. Eu sempre, graças a Deus, quem me conhece, quem me conheceu, sabia que eu gostava muito disso. Terminava o show, às vezes tinha uns bateras, a gente ia conversar, trocar ideias. Então eu sinto muita falta disso, né? Assim, embora que de vez em quando tenha uns grupos, aí os caras me adicionam, perguntam, estou sempre respondendo na medida do possível quando eu tenho um tempo. Mas é assim mesmo. É isso aí. A próxima pergunta é do Jandilson Santos. Se existisse uma chance de fazer 5 músicas num DVD retrô da Limão, quais seriam? Cara, eu gostava muito de tocar, assim, na Limão, aquelas músicas puxadas, como Bota Pegado Pareia, Vaqueiro Ruim que Dói, porque eu usava aquela metronomia 145 até 150. Né? Então eu gostava de usar, porque essa técnica, né, eu passei vários anos estudando isso. Então eu gostava de mostrar assim, para os caras se ligar naquela técnica ali, porque aquela técnica você não desenvolve fácil. Você tem que estar estudando para poder desenvolver. Então essas sequências assim de Bota Pegado Pareia, Vem Morena, Vaqueiro Ruim que Dói, né? Eu gostava de tocar esse estilo porque era muito rápido, né? Por eu ter estudado muito essa questão de usar as 3 notas, né? E eu acho que eu escolheria esse tipo de música assim. É tanto, né, que uma das músicas comentadas lá no post do Facebook foi aquela Ritmo Bom, que foi gravada no DVD Amor de Novela, que você fazia uma salsa numa velocidade, aquela música era, qual era a velocidade? 145, aquela velocidade. Pronto, aquela velocidade ali, toca naquele vandeirão e de repente você puxava uma salsa e ia jogando pros tons, aquela... Isso. Pronto, aquela ali foi... Aquela ali me deixou louco, aquele vídeo. Ai, ai, ei, ei. Então vim dançar, swingando, dançando ritmo. A próxima pergunta é do Rafael Patrício. Carlinhos, o que achou da escolha do seu filho optar por ser um baterista profissional e de saber que ele iria enfrentar tudo o que passou também? Se foi fácil aceitar ou não teve escolha? Não, cara, quando ele é prova disso, quando ele disse, pai, eu quero aprender a tocar bateria, eu fui a primeira pessoa a influenciá-lo. Né? Eu digo, meu filho, você quer tocar bateria, a primeira coisa que você tem que ter é uma bateria para você estudar, ou passar alguma coisa você estudando e tal. Mas assim, eu sempre influenciei ele a tocar, né? Porque assim, bateria, cara, é um instrumento que sempre me chamou a atenção, né? E como também se chamou a atenção dele, eu digo, não, é investir. Quer isso aí, é investir, entendeu? Nunca foi contra ele tocar bateria, né? Sempre ajudei na medida do possível. É isso aí. A próxima pergunta é do Del Rian Gomes. No momento você está em algum projeto gospel? Cara, por enquanto não. Estou sem projeto, né? Porque a bateria hoje eu tenho como um hobby. Eu não tenho uma bateria assim como um instrumento que eu vivo da bateria. Eu vivo de trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar tal. Não. Eu não tenho nenhum projeto. Eu estava com uns projetos de fazer uns workshops aí, mas eu ainda estou vendo, né? Porque hoje o meu tempo é muito corrido. Tem que cuidar de loja, tem que cuidar de outras coisas. Estava também com um projeto de lançar uma videoaula, né? Mas eu ainda vou analisar direito, porque é a correria. A vida da gente é a correria aqui. Mas eu tenho alguns projetos somente de lançar uma videoaula e de fazer alguns workshops. A próxima pergunta é do Cicinho Rodrigues. Se existisse alguma possibilidade de você voltar a tocar em alguma banda de forró novamente, você voltaria? Rapaz, não. Não, porque assim, para tocar música secular, eu fiz um voto com Deus de nunca mais tocar assim uma música secular. E é um voto que desde que eu saí da Limão eu venho cumprindo, né? Graças a Deus, Deus tem me abençoado. E eu não precisei mais tocar assim, em bandas. Já fui convidado para gravar alguns DVDs, gravar CDs, mas até hoje eu venho me mantendo firme nessa proposta que eu fiz, nesse voto que eu fiz com Deus de nunca mais tocar. Assim, e Deus vem me honrando e vem me ajudando e assim, eu gosto muito, assim, se for um projeto para mim tocar música instrumental, eu posso tocar, mas assim, banda, não quero mais não. E é isso aí, Batera. Vocês acompanharam agora a entrevista aqui com Carlinhos Papolebos, né, com meu pai.
E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like aí no vídeo e comente aí o que você achar legal aí. Compartilhe aí com os bateras aí o que você achar legal, beleza? E obrigado aí por assistir até o final. O vídeo ficou longo. Eu peço desculpas a os bateras que comentaram lá e eu que não pude responder. Algumas perguntas foram respondidas. 2 perguntas respondidas em uma, então não precisou fazer algumas. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e um abraço pra vocês. E Painho, valeu. Falou, meu Obrigado filho. pela... Forte abraço a todos, que Deus abençoe a todos. E qualquer dúvida que tiver, que vocês tiverem, é só mandar. Eu tô adicionado aí em vários grupos, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, estou aqui para esclarecer e tirar qualquer dúvida. Forte abraço a todos, que Deus abençoe. Valeu. Pronto.